A paz do Senhor, meus amados e queridos irmãos. Aqui quem vos fala é o pastor Heber Ramos e nós estamos aqui para dar continuidade ao projeto da leitura bíblica diária. Nós estamos estudando o livro de Jó e hoje nós estamos entrando aqui no versículo de número 6. Nós já vimos do versículo 1 ao versículo 5 que a vida de Jó estava maravilhosamente bem. Jó estava servindo a Deus, cuidando dos seus filhos, era um homem riquíssimo, era um homem abastardo, era um homem que arrancou uma expressão de Deus muito agradável. Jó, um homem sincero, reto, temente a Deus e que desviava-se do mal. Estava cuidando da sua fazenda, muitos trabalhadores ao seu serviço, e agora o cenário começa a mudar a partir do versículo 6. A partir desse ponto, começa o verdadeiro drama na vida de Jó. Então vamos ler do versículo 6 e nós vamos ler até o versículo 11. O texto está aparecendo aí na sua tela. Então vamos ler a palavra de Deus. Jó capítulo 1, versículo 6. E vindo um dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então o Senhor disse a Satanás: De onde vens? E Satanás respondeu ao Senhor e disse: De rodear a terra e passear por ela. E disse o Senhor a Satanás: Observastes tu ao meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero e reto e temente a Deus e desviando-se do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor e disse: Porventura teme Jó a Deus debalde? Porventura não cercaste tu de bens a ele, e a sua casa, e a tudo quanto tem? A obra de suas mãos abençoastes, e o seu gado está aumentando na terra. Mas estende a tua mão e toca-lhe em tudo quanto tens, e verás se não blasfema de ti na tua face. Vamos ler também o 12. E disse o Senhor a Satanás: Eis que tudo quanto tens está na tua mão, somente contra ele não estendes a tua mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. Então, aqui, irmãos, a partir desse ponto começa a grande luta na vida de Jó, a grande prova na vida de Jó. A primeira observação que eu quero fazer é o seguinte: é que muitos pensam que Satanás ele está em um par de igualdade com Deus. Muitos pensam que existe até um empate técnico entre Deus e o diabo. E que Deus está lutando com o diabo e o diabo está lutando com Deus. E existe aí um grande duelo. E não há dualismo entre Deus e o diabo. Não existe um nível de igualdade no que diz respeito a poder. Muitos pensam assim: Deus está um pouquinho na frente. Deus está um pouquinho na frente, quase que um empate técnico entre os dois. E aí é que muitas das vezes, melhor dizendo, nós supervalorizamos as obras de Satanás. Nós supervalorizamos e falamos: Satanás fez isso, ele fez aquilo outro, como se ele fizesse o que quisesse. E o diabo não faz o que ele quer, o diabo faz o que Deus permite. O que Deus permite, ele não faz o que ele quer. Porque senão nenhum de nós estaríamos vivos. Nenhum de nós estaríamos aqui. Eu não estaria aqui falando e você não estaria aí me ouvindo. O diabo já teria acabado com cada um de nós. Então ele não faz o que ele quer, ele faz o que Deus permite. Agora, não significa dizer que ele não tem poder. O diabo tem poder e tem muito poder. Só que o poder do diabo, ele é um poder limitado. Não é um poder
soberano e que está acima de todas as coisas. Ele só vai até aonde Deus permite. Ele só vai aonde Deus permite. Agora, nós temos vários nomes para esse ser. Nós temos Lúcifer, nós temos Satanás e nós temos Diabo. Então, deixa eu falar rapidamente sobre esses nomes desse ser. Nós estamos falando da mesma criatura, Lúcifer, Satanás e Diabo. Lúcifer, na tradição cristã, é um dos nomes do diabo. A palavra Lúcifer vem do latim lux e significa luz e ferre, que é levar, portar. É, portanto, o portador da luz, ou ainda a estrela da manhã, ou filho da alva, como se encontra em registros antigos, antes do ser humano existir. Então, antes do ser humano existir, no céu existia um anjo chamado Lúcifer, o qual Deus colocou numa posição de querubim. Ele era um querubim da guarda, um cargo de destaque em relação às demais criaturas celestes, e Lúcifer era perfeito, sábio, belo e formoso, e vívido, resplendor e reluzente. Então, esse ser foi criado por Deus. Ele era um querubim da guarda do céu. Ele tinha um destaque no céu. Ele era um ser, um querubim de respeito no céu. E nós temos algumas passagens bíblicas, Ezequiel 28:14, Ezequiel 28, versículo 15 e Ezequiel 28:17. Então, primeiro ponto, Deus é quem criou Lúcifer. Deus é quem criou Lúcifer. E ele tinha uma posição de destaque no céu. Quando nós falamos de Satanás, nós estamos falando então de adversário. Esse é o nome grego atribuído ao príncipe do mal, que também é chamado de Satã no hebraico. Então aqui nós já estamos na fase em que ele foi expulso do céu. Satanás foi expulso do céu porque ele quis ser semelhante a Deus. E nós já conhecemos a história. Deus não pode dividir a glória dele com ninguém. E ele queria ser semelhante a Deus e queria colocar o trono dele acima do trono do Altíssimo. E por isso ele foi expulso. E terça parte dos anjos veio com ele. Então aqui nós já estamos falando do adversário, Satanás. Significa adversário. Esse é o nome grego atribuído ao príncipe do mal, que também é chamado de Satã no hebraico. Portanto, o significado do nome Satanás refere-se à oposição desse ser maligno a Deus e ao seu povo. Satanás significa adversário. Satanás é o maioral dos demônios, isto é, ele é o chefe dos anjos caídos. Sua ação é claramente percebida no Antigo Testamento, mas é o Novo Testamento que fornece maiores detalhes sobre sua pessoa e os seus propósitos. Ele aparece no Antigo Testamento como acusador do povo de Deus. Na história de Jó, lemos sobre como Satanás agiu como um intruso no tribunal celestial. Assim que teve oportunidade, ele rapidamente começou a fazer falsas acusações sobre o servo do Senhor. Mais tarde ele aparece fazendo oposição ao povo de Deus e incitando o rei Davi a pecar. 1 Crônicas 21:11. Em Zacarias 3:2, mais uma vez, Satanás é apresentado como opositor e assim é repreendido pelo Senhor. A Bíblia não entra em detalhes sobre a origem de Satanás, sabe-se apenas que ele caiu da sua posição original em que foi criado por Deus devido ao seu orgulho. Ele e outros anjos fizeram uso de seu livre-arbítrio e se rebelaram contra Deus, transgredindo sua lei moral. Lá você pode ler em Judas, versículo 6. No Jardim do Éden, Satanás já aparece na figura do tentador, instigando o pecado do homem. Isso indica que ele teve participação direta na queda da humanidade. Por esse motivo, ele é chamado no Apocalipse de a antiga serpente. Satanás é mencionado diversas vezes em todo o Novo Testamento, logo no início do ministério terreno de Jesus.
Satanás aparece como aquele que tentou o Filho de Deus no deserto. Mateus 4, 1 a 11. No Novo Testamento, ele é designado por diversos títulos diferentes. Por exemplo, ele é chamado de Diabo, que significa acusador, Apolion, que significa destruidor, Apocalipse 9, 11, Maligno, 1 João 5, 18 e 19, Tentador, 1 Tessalonicenses 3, 5, Dragão, Apocalipse 12, versículo 9. Então, amados, nós estamos aqui falando da mesma criatura, mas em posições diferentes. Lúcifer, ele estava no céu, era um querubim ungido, foi criado por Deus, estava tudo certo até o momento em que ele se rebelou contra Deus. E agora nós temos aqui a figura de Satanás, que já é o adversário. E nós temos o outro nome que é diabo, do latim diabolus, por sua vez originado do grego antigo. Aí tem a palavra do grego antigo aqui, que significa mediante, passar, através de, recusar, retrucar, argumentar, negador, caluniador, opositor, acusador. Aquele que nega. O diabo só é citado com mais ênfase na Bíblia 5 vezes. Nas tentações de Eva, Jó e Cristo, no Apocalipse final e em sua queda. Por isso a Bíblia fala pouco sobre a aparência do diabo. A imagem que temos dele foi criada durante a expansão do cristianismo, assimilando traços de outros mitos. Então, diabo já fala da figura dele. Então, Lúcifer, querubim ungido, Satanás, o adversário, e o diabo mais seria assim na questão da aparência. Qual é a aparência do diabo? A imagem que temos dele foi criada durante a expansão do cristianismo, assimilando traços de outros mitos, como por exemplo, a cara feia veio do deus egípcio Bes, que tinha uma carranca assustadora para afugentar espíritos do mal. O cabelo, às vezes, é representado com um cabelo rebelde, copiado da cabeleira desgrenhada e suja dos bárbaros que invadiram Roma a partir do século IV. O pentagrama invertido aparece em várias culturas ao longo da história, mas depois que o ocultista Anton LaVey, eu não sei se é assim que pronuncia, fundou a Igreja de Satã em 1966 e inverteu o pentagrama. Ele se tornou um sinônimo indissociável do chifrudo. Então, para entender, eu estou tentando te mostrar aqui a figura, como que ele é apresentado e as pessoas pensam que ele é assim. Asas. A origem provável está na mitologia chinesa, cujas gravuras de dragões foram vistas por missionários cristãos pela primeira vez no século XVI. Tridente. Apareceu bastante em pinturas da Renascença. É impossível que tenha sido emprestado de Poseidon, deus grego dos mares, que por sua vez teria sido influenciado pelos raios triplos do deus babilônio, Haddad, de cerca de 2000 a.C. E os pés de bode e os chifres, que conhecemos hoje, vieram do deus grego Pan. Isso porque essa divindade praticava orgia e Satã foi associado ao uso do sexo como forma de fazer homens caírem em tentação. E também porque Pan habitava ambientes selvagens e para a igreja esses locais eram favoritos dos espíritos malignos. Então, isso aqui eu tirei da revista Super Interessante. Então, recapitulando, Jó estava maravilhosamente bem até o versículo 5. Jó capítulo 1, versículo 5. Jó estava maravilhosamente bem. A partir do versículo 6, o cenário vai mudar. E uma mudança muito terrível, muito drástica, a partir do versículo 6. Entra em cena Satanás, vieram apresentar-se perante o Senhor e veio também Satanás entre eles. Entre eles. E aí o que acontece? Nós vamos começar
a ver a figura aqui de Satanás, que aparece aqui em Jó em apenas dois momentos. Dois momentos. O livro de Jó, queridos, ele não trata, sim, da figura de Satanás, não. Ele não procura provar a origem de Satanás. Essa não é a função do livro de Jó, mas o revela como um ser real. Ou seja, Satanás é real. Ele existe. E ele está como adversário, inimigo de Deus. É mais ou menos assim. Ele colocou uma filosofia de vida. Tudo que Deus fizer, eu vou atrapalhar, eu vou colocar minha pata no meio e eu vou fazer alguma coisa para que tudo dê errado. Eu vou tentar atrapalhar tudo. Então Deus permite que ele faça algumas coisas. Mas a partir do momento que Deus fala não, é não. Para, ele para. Quieta, ele fica quieto. Ele é, como diz o Martinho Lutero, Satanás é um cachorro na coleira de Deus. Pronto, para você entender a figura. É isso. Satanás é um cachorro na coleira de Deus. Você tem cachorro? Eu tenho uma cadelinha aqui. Eu tenho uma cadelinha aqui chamada Jade. Dificilmente a gente coloca ela na coleira, mas quando a gente coloca ela na coleira, acabou. Nós que comandamos. Ela vai até onde a gente permite. A gente puxa a coleira. Nós somos os senhores. Nós mandamos nela. Então você tem cachorro, quando você coloca o seu cachorro na coleira, é isso. Nós não podemos menosprezar o poder dele. Ele tem poder. Eu não vou ficar dando brecha a ele. Não vou ficar invocando o nome dele. Eu não tenho conversa com ele. Eu só tenho que entender o seguinte: eu tenho um inimigo, inimigo de Deus, e por isso eu tenho que entender que o meu Deus é maior do que ele. O meu Deus tem mais poder do que ele. O meu Deus domina sobre todas as coisas. Ele foi criado por Deus, ele é um inimigo, ele não tem perdão, ele já está condenado, vai ser lançado no lago de fogo e enxofre e está resolvido. Ele não vai sair mais dali. Ele já foi condenado. Então, para entender, Jó, ele passa por essa situação. Agora, por que Deus, sendo tão bom, criou um diabo ruim? Não, ele não criou um diabo ruim. Ele criou Lúcifer. Ele era ungido de Deus. A Bíblia diz que Deus criou um espírito poderoso, inteligente, bonito. Ele era o líder entre todos os anjos. Ele foi chamado Lúcifer, que significa aquele que brilha. Ele era muito bom. Mas Lúcifer também tinha uma vontade com a qual ele podia escolher livremente. Uma passagem lá em Isaías capítulo 14 registra a escolha que ele fez. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filha da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações, e tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu, e acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei, da banda dos lados do norte. Subirei acima das mais altas nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. E contudo, levado serás ao inferno, ao mais profundo do abismo. Então, ele escolheu. Ele, de livre e espontânea vontade, tomou essa decisão. Lúcifer tinha uma decisão a tomar. Ele poderia aceitar que Deus era Deus, que era o mais correto, ou poderia decidir escolher que ele seria o Deus para si mesmo. As repetidas vezes que ele disse eu serei, mostra que ele escolheu desafiar a Deus e declarar a si mesmo o Altíssimo. Lá em Ezequiel fala o seguinte, lá em Ezequiel tem um registro que mostra muito bem esse paralelo da queda de Lúcifer. Estavas no Éden, jardim de Deus. Toda pedra preciosa era a tua cobertura, a sardônia, o topázio,
o diamante, a turquesa, o ônix, o jaspe, a safira, o carbúnculo, a esmeralda, o ouro. A obra dos teus tambores e dos teus pífaros estava em ti. No dia em que foste criado, foram preparados. Olha só como que era Lúcifer, cheio de luz, pedras preciosas. Tu eras querumbi ungido para proteger e te estabeleci no Monte Santo de Deus. Tu estavas. Irmãos, para você entender, existe o anjo, o arcanjo, o serafim e o querubim. O querubim, ele está no nível maior. Ele é maior. Então, o querubim, e ainda fala, o querubim ungido. Então, o diabo não era. Então, Lúcifer não era um anjo. Lúcifer não era um arcanjo, não era um serafim, ele era querubim, a classe mais alta dos anjos. Na verdade, ele era um anjo, mas a classe mais alta. Querubim ungido, ele era o querubim ungido. E ele era o quê? Querubim ungido para proteger e te estabeleci no Monte Santo de Deus estavas. No meio das pedras afogueadas andavas. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado. Aí Ezequiel 28, 13 ao 17 fala assim: até que no dia, olha só, tudo isso, ele era perfeito, tudo, ele era maravilhoso, ele era perfeito. Perfeitos eram nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Na multiplicação do teu comércio se encheu o teu interior de violência, e pecartes, pelo que te lançarei profanado fora do monte de Deus, e te farei perecer, ó querubim, protetor entre pedras afogueadas. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Por terra te lancei, diante dos reis te pus, para que olhem para ti. Então entrou no coração de Jó não. Então entrou no coração de Lúcifer a soberba, a arrogância. Ele pensou assim: por que eu tenho que ser menor do que Deus? Olha quem eu sou, olha a minha grandeza. Olha aqui, agora que eu tenho. Eu posso ser muito bem como Deus. Por que eu tenho que ser submisso a Ele? E aí é onde começa a soberba, a arrogância, o orgulho. E no céu, irmãos, essas características tudo é pecado. Característica, melhor dizendo, esses defeitos são pecados. Orgulho, a soberba, tudo isso não pode estar no céu. Por isso o pecado entrou e por isso ele foi expulso, porque no céu não pode haver pecado. Então Satanás é expulso do céu. Quando ele é expulso do céu, ele se torna adversário, se torna Satanás. E diabo não tem a aparência do diabo. Ele pode se transformar em várias coisas. Quando vê uma mulher linda, maravilhosa, perfeita, atrás de você, meu irmão, é o diabo. Então ele está ali naquela linda mulher, maravilhosa, perfeita, impecável. Não tem nenhum defeito aparentemente, a coisa mais linda, mas é o diabo, porque você é casado e se aparece perto da sua vida, é o diabo. Esse homem lindo, perfeito, maravilhoso, minha irmã, está olhando para você com outras intenções, é o diabo. Então, ele tem várias aparências. Ele tem várias aparências. Então, ele vem de todas as formas, de todas as maneiras. Então, é só perceber. Isso aqui não vem de Deus. Ah, mas é lindo, é maravilhoso, é perfeito. Não, não vem de Deus. Não vem de Deus. Então, não vem de Deus. Então, ele tem várias formas. Ele tem várias maneiras de trabalhar.
Então muitas pessoas pensam que ele vai vir de chifre, vai vir com tridente na mão, vai vir com a cara mais feia, absurda. Não, não vem assim, ele não vem assim. A Bíblia diz que se ele pode se transformar até em anjo de luz, né? Pode aparecer um diabo se transformar em anjo de luz. Ele não vem assim. Ele vem de várias formas, de várias maneiras. A beleza, sabedoria e poder de Lúcifer, todas as coisas boas criadas nele por Deus, o levaram ao orgulho. Seu orgulho o levou à rebelião. Mas uma coisa é importante, ele jamais perdeu qualquer de seus poderes. Ele não perdeu as suas habilidades. Ele continuou com seus poderes, ele continuou com as suas habilidades. E agora ele está liderando uma revolta cósmica contra seu Criador para ver quem será Deus. Ele quer mostrar até hoje que ele é Deus. E ele não é Deus. Ele é limitado. A sua estratégia é alistar a humanidade para se ajuntar a ele. Ao tentar a humanidade para que faça a mesma escolha que ele fez. Amar a si mesmo, se tornar independente de Deus, a desafiar a Deus. Então, o cerne do teste da vontade de Adão, por exemplo, foi o mesmo teste de Lúcifer. O teste apenas foi apresentado de maneira diferente. Ambos escolheram ser Deus para si mesmo. Então ele já começou lá no Éden. E ele começou e conseguiu. Mas Deus que permitiu. Porque quando a serpente chegou perto de Eva, Deus já poderia ter feito alguma coisa, mas Deus permitiu. Deus permitiu. O que nós podemos observar? Que Satanás então opera através de terceiros. A passagem de Isaías está direcionada para o rei da Babilônia e a passagem de Ezequiel está endereçada ao rei de Tiro. Mas a partir das descrições dadas, fica claro que nenhum humano é endereçado. Nenhum humano é endereçado. Os eu serei em Isaías descreve alguém que foi lançado na terra em punição por querer colocar seu trono acima do Deus de Deus. Ezequiel trata de um guardião angélico que outrora andava no Éden e na montanha de Deus. Satanás ou Lúcifer geralmente se coloca por trás ou através de outra pessoa. Em Gênesis, ele fala através da serpente. Em Isaías, ele reina através do rei da Babilônia. E em Ezequiel, ele possui o rei de Tiro. Então, irmãos, ele quer aumentar o seu exército. Por isso ele conta comigo e contigo. Olha que loucura. Ele conta comigo. Ele conta contigo. Ele quer que nós nos afastemos de Deus, que nós possamos rebelar contra Deus, que nós possamos rebelar contra a sua igreja, que nós possamos rebelar contra os nossos pastores, que nós possamos rebelar contra os nossos irmãos. Ele quer contar conosco. Ele quer que nós possamos fazer parte do seu exército. Mas nós não vamos cair nessa. Nós vamos repreender, expulsar no nome de Jesus. Então, olha só. De acordo com a Bíblia, Deus não criou um diabo ruim. Deus não criou o diabo ruim. Deus criou um ser angelical, poderoso e inteligente. Mas através do seu orgulho, ele liderou uma revolta contra Deus. E ao assim fazer, ele se corrompeu enquanto ainda mantinha seu esplendor original. E aí nós vamos ficando por aqui. E no próximo áudio, na próxima segunda-feira, nós vamos falar então da Assembleia. Nós vamos entender o que foi esta Assembleia. Foi aonde esta Assembleia? Esta Assembleia foi no céu? Foi aonde esta Assembleia? Essa Assembleia foi na terra? Essa Assembleia foi aonde? Satanás entrou lá no céu e ficou lá no céu. Ele não foi expulso do céu. Satanás não é o anjo caído e ele voltou lá no céu e ele foi conversar com Deus lá no céu. Aí nós vamos conversar sobre isso na próxima segunda-feira. Que Deus abençoe, que tenhamos um final de semana abençoado na presença de Deus.
A semana passou rápida. Deus nos deu mais uma semana de vitória. Agora vamos para o final de semana. Que Deus possa abençoar cada culto em cada igreja e que o nome do Senhor seja glorificado e exaltado. Que Deus abençoe e fique com Deus. Um forte abraço e a paz do Senhor Jesus. Amém.